Podemos ir para a palavra de Deus agora? Irmãos, amem essa criança, amem ela, amem as crianças da igreja. Eu queria dizer uma coisa, quando a gente saúda alguém com a paz do Senhor Jesus Cristo, a gente faz uma conexão muito adulta. Mas todas as vezes que apresentamos aqui crianças, lembramos que são os filhos que o Senhor nos deu. Se você tem filho e o seu filho toma contigo a bênção, é muito natural que de manhã ou quando você encontra o seu filho, você libera sobre ele a bênção e diz: filho, eu te abençoo em nome de Jesus. Então eu gostaria de pedir à igreja que todas as vezes que uma criança chegar até você, que você coloque a mão na cabeça dela e fale: olha, eu te abençoo em nome de Jesus. Talvez para você pareça algo obsoleto ou esvaziado de conceito por ausência de compreensão, e respeito isso. Mas ainda que você não saiba o que significa, eu posso te dizer que esse ato significa muito, muito mesmo. Então abençoe as crianças, abençoe os seus filhos. E geralmente, eu não sei porquê, as pessoas vão crescendo e os bons hábitos vão esquecendo. E o hábito de dar a bênção, tomar a bênção, é no céu uma espécie de selo de relacionamento. Portanto, em nome de Jesus, abençoe seu filho, sua filha, seus filhos, todos os dias. Quando eu estou diante de um grande desafio e me sinto esvaziado de segurança, de convicção, eu vou até a minha esposa, Lohane, quando eu vou fazer uma audiência difícil, ou quando eu vou pregar num ambiente que eu já estou me sentindo muito nervoso, eu vou até a Lohane e peço a ela a bênção, sabe, irmãos? E eu falo isso, não é agora, é uma coisa que me acompanha há muitos anos. Aí eu abaixo a minha cabeça, minha esposa põe a mão na minha cabeça e ela fala literalmente assim: eu te abençoo como sua esposa, em nome de Jesus. Aí o resto ela fala: vai dar tudo certo, você vai conseguir, coisa desse tipo. Se a gente tivesse esse selo, esse relacionamento, nós sairíamos de nossas casas muito mais fortes, mais corajosos e muito mais vitoriosos antes mesmo das batalhas, tá? Quando você abençoa o seu filho, antes dele ir para a escola, quando ele vai para a escola com a bênção, ele está indo com a mãe, com o pai, com Deus, com o Senhor, com o Espírito Santo. Por isso abençoe as crianças, abençoe o seu marido, abençoe a sua esposa. Amém. Vamos para a palavra. Vamos lá novamente, lá em João 15. João 15, versículo 1. Perdão, versículo 7. Desculpa, filha, desculpa. Está escrito assim, João 15, 7. Não deu certo, não? Tá, tudo bem. Teve um probleminha ali, irmãos, mas se você não trouxe... Antigamente, os crentes tinham bons hábitos, e às vezes é de Deus essas coisas. Quando alguém ia ler a Bíblia e outro não tinha, ele chegava ali perto, assim, era gostoso essas coisas. Faz isso. Às vezes, melhor que aprender uma coisa nova é lembrar das coisas velhas que a gente esqueceu. Então, chega aí no vizinho, lê a Bíblia junto. João 15, 7. Está escrito assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que minha alegria esteja em vocês
e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida por seus amigos. Vocês somente serão meus amigos se fizerem o que eu os ordeno. Amém. Aleluia. Eu gostaria que você deixasse o versículo 8, que é o texto áureo, quando a Bíblia diz: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. É muito verdade que quando a gente procura uma árvore, quando a gente vê uma árvore frutífera, a gente se aproxima dela por acreditar que no meio dela se escondem frutos. É muito bom ser uma árvore grande, é muito bom ser uma árvore vistosa, mas se tem uma coisa que faz o homem ficar fraco, é comida, a ausência de comida. Eu não sei se você já uma bacpari, uma mamacadela, um João Bolão para os adeptos do João Bolão, uma goiabinha do mato. Tinha umas coisas dessas aí que eu nunca mais vi existindo, mas era muito bom quando se encontrava, ou se você tivesse a sorte, você achava um pé de manga. E aí, com fome, não importa se está madura, se está verde, o que a gente gostava era de comer. E a gente comia até passar a fome. Mas é verdade que é meio frustrante, às vezes, você encontrar um pé de manga, e mesmo na época de manga, não encontrar nenhum fruto sequer. Você sobe a árvore, você afasta as folhas, porque não importa para você os galhos, não importa para você as flores, não importa para você as folhas. O que importa é aquilo que te faz bem, é o fruto. E é interessante que o Senhor, quando nos faz uma analogia, Ele nos faz uma analogia dizendo sobre o que é ser discípulo dEle. E quando Ele fala de um discipulado, Ele vai dizer assim: olha, é meu discípulo, não é quem é ramo, não é quem é galho, não é quem é árvore, não é quem é raiz, não é quem é folha, não é quem é flor. É meu discípulo quem dá fruto. Mas por que importa tanto dar fruto? Importa dar fruto porque tem muita gente com fome de frutos. Frutos que faz bem ao desanimado que está no meio do mato, no meio desse cerrado, debaixo desse sol, procurando alguma coisa para devolver de volta a esse a energia, a força para voltar para casa, a força para continuar desbravando. E essa energia, ela só é possível ser encontrada no outro, nos outros, nos discípulos. Existem muitos tipos de pessoas. Existem pessoas que são irmãs, pessoas que são colegas, pessoas que são conhecidas e pessoas que são amigas. Existem discípulos. E um discípulo, ele precisa muito compreender
que ele só é discípulo de Jesus se ele alimenta alguém. E esse alimentar alguém, por alimentar, faz dele ser amigo de Jesus. Porque o texto vai dizer lá no 14, que só é amigo de Jesus quem obedece o que Jesus manda. É o 14 mesmo? Isso. Vocês são meus amigos se fizerem o que os ordeno. E qual é a ordenança? Aí uma interpretação de texto. A ordenança está escrita dizendo, declarada: deem frutos. Deem frutos. Porque ao redor de vocês, você não sabe quantos têm fome, quantos precisam se alimentar do que você frutifica, para poderem continuar. Você não faz ideia o quanto existem pessoas que precisam de você. É muito mais do que você sequer pode imaginar. O mundo, as pessoas, as igrejas, as casas, estão muito preocupadas com as folhas, a beleza, o tamanho, a robustez. Demais. O que vou ter, quantos vamos ser, o que vamos ganhar, o que vamos vencer. Mas há só um propósito na vida, um só: ser discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus é alimentar famintos, pessoas que precisam de gestos que são frutos. Que tipo de frutos são esses? Frutos de mudança de caráter, frutos de transformação, frutos gestuais. Existem vários frutos que nascem em nós. Se alguém, porventura, está ao seu lado desanimado, ou cabisbaixo, ou entristecido, ou sem força sequer para continuar, aí de repente você percebe isso, e olha para ele, segura nos dois ombros e fala: olha aqui, eu não sei do que você precisa, mas eu posso produzir o que você não tem. Eu posso te abraçar, eu posso fazer cosquinha em você, eu posso te animar, eu posso te levantar, eu posso segurar na sua mão, eu posso te mostrar que você ainda está vivo, que você vai conseguir. Você não é um resultado das coisas que deram errado, você não é resultado das coisas que te machucaram, você não é resultado das coisas que te entristeceram. Você é grande, você é bonito, você é bonita, você é forte, você é valente, você é capaz, você é competente. Gestos que não pretendem querer algo para si, mas gestos que pretendem tirar algo de si, entregar para quem está precisando. E é tão escasso, está tão pouco, está tão escasso quando você olha para a árvore assim, que você procura, e ainda que seja uma manguinha pequena, parece raridade, e aí você só quer comer. Você só quer comer. Você só quer não morrer. Sabe, irmãos, a vida vai passar. Você vai fechar os seus olhos, uma hora você vai abrir depois de fechar, e vai estar Jesus frente a frente com você, olho a olho. E tudo que a Bíblia me convence, e isso posso dizer, é que Jesus vai olhar nos seus olhos e vai dizer assim: te conheço, não te conheço. Às vezes a gente está correndo atrás de sermos árvores grandiosas, cheias de sucesso. Jesus nunca falou que esse deveria ser o alvo de nenhum de nós. O único alvo que Ele falou, que nós não deveríamos falhar,
era produzir o que os outros estão com fome. 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 Fome, irmãos. Fome de fazer bem para as pessoas. Fome de notar as pessoas. Fome de socorrer as pessoas. Fome. Algumas pessoas não podem ficar com fome muito tempo. A fome, ela tira as forças de você se levantar da cama. A fome, muito tempo, te faz você não querer voltar. A fome te faz você se sentir cansado. A fome te faz você parar aos poucos. A fome vai tirando a vontade de você de querer servir, de querer viver, de querer ficar casado, de querer continuar a ser pai, de querer continuar. A fome vai tirando de você a vontade de querer continuar. Por isso eu digo, irmãos, à luz do que Jesus disse, se você é amigo de Deus, como diz o texto do 14, trabalhe para ser discípulo de Jesus. Porque o 8 vai dizer isso. Os meus amigos são meus discípulos. E aí Jesus é tão forte em dizer o significado disso, que ele vai dizer o fruto existencial, e aí você precisa entender a compreensão exegética. Ele fala do fruto existencial dentro desse texto sem nomeá-lo, e eu vou tentar te explicar ele da maneira mais bobinha, mas talvez é o mais fácil que eu conseguiria. Você já comeu gueiroba ou estava dentro do texto. O que é alimento existencial? O pé de manga, quando você colhe a manga, você colheu o fruto, ele continua existindo. Mas quando você colhe a mandioca, ou quando você colhe a gueiroba, você mata ele para comer uma vez só. E aí Jesus disse isso no meio do texto, quando ele disse assim, ó: um grande amigo dá a vida por seus amigos. Aí não era mais fruto, era entrega total. Eu sei que pais e mães fazem muito isso, entregam um fruto existencial, entregam tudo, assim como Jesus entregou tudo. Mas Jesus não nos chamou de árvore existencial. No texto ele nos chamou de ramo. Porque tudo que ele quer que você faça e eu façamos juntos é que a gente dê fruto e fique vivo, pensando em fruto, para que se algum dia na vida alguém cruzar sua história, por um dia, por um mês, por um ano, por 10 anos, por uma vida inteira, lembre-se, essa pessoa existe na sua vida para produzir o que te alimenta, para você conseguir continuar. Olhe ao seu redor. Você pode muito produzir o que está fazendo muitos morrerem devagarzinho do seu lado. É só enxergar. E produzir fruto não exige esforços. É só não pensar em você. É só pensar
em quem está com fome. E Deus faz o trabalho de fazer nascer em você o que alguns estão esperando tanto para comer. E depois de comer, eles se levantarão e seguirão. É o Evangelho. Mas permaneça dando fruto. Vai chegar mais um, e mais um, e mais um. E que todos que se aproximarem de você nunca vão embora sem ter o que comer. Mas se algum dia os seus frutos não forem suficientes, peça ao Senhor para fazer dar sentido aquilo que você é, pois não posso me esvair nem me esconder do que diz a Bíblia. Quando Jesus foi procurar o figo na figueira, não encontrando fruto, ele diz: arranca essa árvore, ela não pode ocupar a terra inutilmente. Você pode querer qualquer coisa dessa vida, qualquer status, qualquer posição, mas uma coisa só te é necessária. Enquanto vivo você estiver, jovem, novo ou velho, uma coisa só é necessária: que você tenha fruto para não ser arrancado. Eu queria muito que você recebesse essa palavra com o máximo de carinho, porque a gente não escolhe o que pregar, não é verdade? E quando o Senhor falou comigo que eu devia lembrar os que estivessem presentes aqui, que há muita gente ao seu redor com fome, Ele sabe com quem fala, do que fala e por que fala. Tudo que eu queria, encerrando essas palavras, como se fosse a minha última oportunidade, era dizer para você: pare de preocupar com o que você é, com o que você tem, com seus galhos, suas folhas, sua força, sua grandeza, seu tamanho. Pare com isso. E se preocupe só um pouquinho em entender porque tem tanta gente ao seu redor. Estão esperando de você o fruto que só você tem. Se procuraram você, é porque você tem o que eles estão procurando. Se você entender isso, você sempre vai ser visitado por causa do que você tem, por causa do que você é, por causa do que Deus fez em você. Preocupem-se mais em alimentar as pessoas que estão na sua vida com o fruto que pode nascer em você. Pessoas estão com fome. Amigos estão com fome. Não deixe ninguém morrer. Não custa caro para você. Não custa caro. Quanto mais você frutifica, mais frutos nascem ou nascerão. Fiquem em pé, irmãos. Deixa eu encerrar. O Senhor e a sua palavra é tudo que a gente precisa. Eu não gostaria de ter que pregar o que o povo pede. Eu gostaria de poder ainda ter a oportunidade de pregar o que o Senhor fala até o meu último dia como pregador nessa terra. Tudo que eu lhe peço, Senhor, faz nascer frutos
frutos honestos que o Senhor gosta de comer, que o Senhor gosta de ver e que te dão prazer. Eu não havia percebido, Senhor, que nessa geração as árvores são grandes, mas não têm frutos. 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 Eu oro essa manhã, porque eu gostaria que quem veio hoje na igreja tivesse a sensibilidade do Senhor, Espírito Santo, e que pudessem entender que existe uma razão de ter todas essas pessoas ao redor deles como árvores, e tudo que precisa ser feito é frutificar, é dar um beijo, um abraço, sem pressa, é matar a saudade, é dar calor, é passear, é estar junto, é perdoar, é ajudar, O Senhor sabe o que faz bem para cada um e o que deixa cada um forte de novo, o que deixa cada um de pé de novo. O Senhor sabe. Eu gostaria muito que quem estivesse com fome encontrasse o que precisa para recomeçar de novo, para tentar de novo, para vencer de novo, e que no final somente Jesus Cristo seja glorificado. Nós só somos os ramos, o Senhor é a videira verdadeira. Queremos estar no Senhor e nosso desejo é alimentar a todos que têm fome.